Olá pessoal, vamos então nessa aula procurar falar de uma outra finalidade, de um outro conteúdo que é a parte de listas. O que acontece? Aqui na aula passada, tá, só um momento para a gente relembrar aí, então nós vimos em relação às variáveis, tipos de variáveis, as nomenclaturas que a gente tem que atribuir para as variáveis. Essas variáveis são estruturas de dados que o Python possui, né, na verdade bem comum em qualquer linguagem, que armazena um único tipo de dado. Mas vamos supor que eu quero armazenar nome de países, tá? Então, por exemplo, vou armazenar um país qualquer aqui. Criar uma variável para armazenar Brasil. Aí, se eu quiser armazenar um segundo país, qual que vai ser o procedimento, né? Tá criando uma outra variável, ou nesse caso aqui, sobrescrevendo a variável anterior. Então seria como se eu fizesse algum código para utilizar aquela variável um valor Brasil, depois utilizasse qualquer outro código para usar o conteúdo da variável que agora está definida como Estados Unidos. Mas essa não é a melhor prática. Imagina que você pode ter vários dados relacionados a um país, como por exemplo, população, capital, quantidade de estados e por aí vai, né? Então seria prático você ficar utilizando, né, uma variável algumas vezes dentro do código, até porque você pode precisar do dado anterior em algum momento durante o seu código. Um outro detalhe seria, né, uma outra opção, uma outra gambiarra, seria você ficar criando várias variáveis. Então, país 1, país 2, país 3, país 4. Aí você chega ao ponto de que você precisa de 50 países, você vai ter 50 variáveis, também não é legal. Então, assim, a variável é uma estrutura de dados que serve para armazenar um dado, né? Mas ela não atende todas as demandas. Então, se eu precisasse armazenar vários dados dentro de uma variável, vamos dizer assim, a gente teria que utilizar um recurso chamado listas, tá? Então, por exemplo, ao invés de eu criar uma variável país, eu criaria uma lista países, né? E aí dentro dessa lista países, eu poderia estar adicionando alguns valores. Então, por exemplo, criei aqui a minha lista vazia, tá? Poderia fazer um preenchimento manual, do tipo aqui colocar Brasil, colocar o V maiúsculo aqui, né? Poderia colocar Estados Unidos, enfim. Poderia colocar quantos países eu quisesse aqui dentro. Tá? Então percebam que a lista ela termina permitindo armazenar mais do que um dado. Né? Algumas pessoas podem perguntar, mas Humberto, quantos dados? Né? Na verdade é um número muito grande que provavelmente você não vai exceder. Tá? Tem muito a ver com a condição de memória da sua própria máquina. Ok? Então esse não seria um problema. Tá? Poderia também, ao invés de estar colocando a variável, ou colocando o valor direto, estar pedindo input, digite um país, né? E aí ele está mostrando, e para mim, né, estaria mostrando aí permitindo que eu inserisse um determinado valor quando eu executasse o programa. Mas também não seria legal, porque eu teria que ter definido quantos países eu quero selecionar. Então vamos supor, coloco aqui 5 inputs, todos eles separados por vírgula. Mas se a pessoa quiser adicionar 6, se a pessoa quiser adicionar 3, então a gente limita, né? A gente termina deixando esses dados um tanto quanto engessados. Então a maneira mais tranquila de você deixar uma lista, né, bem flexível é você criar a lista simplesmente vazia e perguntar para o usuário, por exemplo, em uma outra variável, país igual a input, digite o nome de um país, por exemplo, tá? Vou dar um pump up aqui para dar uma padronizada. Legal. Só que o que acontece? Eu vou digitar esse valor aqui dentro dessa variável país, vai ficar aqui, né? E o que eu vou fazer com esse valor? A ideia é jogar dentro da lista. A lista é armazenar todos os valores coletados.
né? Então vou colocar o nome da minha lista, tá? Ponto append. O append é uma função, né, que permite adicionar itens em uma lista, tá? Então o que eu vou adicionar na minha lista? Vou adicionar o conteúdo da variável país, ok? Então dessa forma eu estaria capturando o dado em uma variável, poderia fazer qualquer outro tipo de manipulação, ali eu somente fiz a conversão para letras maiúsculas e depois eu adicionei o conteúdo dessa variável, que vai ser o país que a pessoa vai digitar, dentro da lista países. Poxa, mas eu quero ver, Humberto, não acredito no que você está falando aí, vamos visualizar. Então a gente vai dar um print país, tá? E vamos dar um print países, para ver o que vai ter dentro da variável e o que vai ter dentro da lista. Tranquilo? Vamos executar. Como é a primeira vez, né? Sempre lembro de clicar aqui na guia, né? E dar o run no nosso arquivo. Aqui no caso eu criei um arquivo chamado listas, tá? E aí aqui embaixo, então ele vai pedir lá, digite o nome do país. Então eu vou digitar os hermanos, Argentina, tá? Então mostrou o valor da variável Argentina e mostrou o valor que está dentro da lista. Olha só, percebam como a apresentação da lista é diferente. Então ela envolve, por exemplo, esse sinal de colchetes, que é o que indica que eu estou mostrando o conteúdo de uma lista. Aí você fala, mas Humberto, você falou que poderia armazenar mais de um dado, né, uma lista. Opa, isso mesmo. Vamos usar essa variável de novo aqui. Vou deixar a mesma nomenclatura, tá, que eu vou sobrescrever e vou dar um outro append na minha lista, tá? Então, recapitulando, o usuário vai digitar um país, passar para a caixa alta e armazenar a variável país. Depois nós vamos pegar essa variável país e adicionar dentro da lista países. Depois vai pedir outro nome de país para o usuário, passar para a caixa alta e sobrescrever, né, o dado anterior com esse dado novo na variável país e adicionar esse novo conteúdo na minha lista países. No final a gente vai mostrar o valor da variável e o valor da lista. Então agora já dá para executar por aqui, porque eu já executei uma vez. Então eu vou colocar aqui Argentina, vou colocar Grécia. Então olha só, qual é o valor da variável Grécia? Tá? Que foi o último valor que eu digitei. Digitei Argentina, depois Grécia. Qual o valor que está na lista? Os dois. Então, se eu quisesse recuperar o primeiro valor digitado, eu conseguiria, né? Por quê? Porque eu tenho na minha estrutura de lista todos os dados que eu armazenei, né? E como que eu faria isso? Se eu quisesse exibir somente uma posição, eu definiria uma coordenada. Então, por exemplo, aqui em países, no nosso print, eu colocaria do país eu quero a posição 0. Somente o que estiver na posição 0, que é o primeiro item que vai estar dentro da lista, tá? A gente começa sempre pela numeração com o item 0. Vou executar aqui de novo. Então vamos lá, Argentina, Grécia. Então olha lá, mostrou o valor da variável que é Grécia e agora mostrou o valor que está dentro da posição 0, que é a Argentina, ok? Aí muitos de vocês devem estar questionando o seguinte, né? Alguns que têm um conhecimento um pouco mais avançado na parte de soluções matemáticas, né? Humberto, isso é um vetor? Lista é um vetor? Então eu diria que lista é mais do que um vetor. Por quê? Porque eu posso armazenar numa lista não somente dados do mesmo tipo. No nosso exemplo aqui nós estamos mostrando com duas strings, dois textos, no caso Argentina e Grécia. Mas eu poderia armazenar, por exemplo, número de população, total de população e o nome do país. Ou seja, eu teria um número, que é o total da população, e teria um texto, que é o nome do país. E poderia armazenar dentro da minha lista sem problema nenhum. Um vetor, no conceito matemático, ele é formado por dados do mesmo tipo. Ou seja, se é um vetor de strings, ele só armazena strings. Se é um vetor de números inteiros, então ele só funciona com números inteiros. Se é um vetor com números para decimais, ele vai ser para números decimais.
Então ele é um pouco mais restrito, as listas terminam dando uma flexibilidade maior. Tá legal? A gente para por aqui esse vídeo, foi uma introdução dos vídeos. No próximo, o que nós vamos ver? Não sei se você parou para se perguntar, se não, vai aí a pergunta. Se eu tivesse 50 países, eu teria que repetir essas duas linhas 50 vezes? Não está nada prático isso. Na verdade, isso a gente vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço aí e bons estudos aí para vocês.